de Trânsito, sejam todos bem-vindos ao canal Conversa de Instrutor. E hoje eu quero tratar com vocês a respeito da penalidade de advertência por escrito. Essa penalidade de advertência por escrito, ela está baseada no artigo 267 do Código de Trânsito e na resolução 404 do CONTRAN, no artigo 9. Quando eu falo sobre penalidade de advertência por escrito, é importante que você saiba que ela é uma penalidade, mas ela não tem cara de penalidade. Na verdade, ela é mais um benefício que todos os condutores, quando cometem infrações de natureza leve ou média e que não sejam reincidentes no período de 12 meses, podem adquirir esse direito de receber no lugar da multa a penalidade de advertência por escrito. Bem, quando eu falo a vocês sobre penalidade de advertência por escrito, o artigo 267, ele traz uma possibilidade da autoridade de trânsito substituir a pena de multa sobre a penalidade de advertência por escrito. É importante ressaltar de novo que só pode ser considerado apto para receber advertência por escrito no lugar da multa os condutores que cometeram no máximo infração de natureza média e que não sejam reincidentes no período de 12 meses. Por exemplo, você em algum momento estacionou seu veículo nesta placa de regulamentação que diz proibido estacionar. Com base no artigo 181 do Código de Trânsito, no inciso 18, a infração que o condutor infrator receberá é média, ou seja, ela possui 4 pontos que serão subtraídos do prontuário do condutor e ainda terá um valor para ser pago de R$ 130,16 e ainda assim terá a medida administrativa de remoção do veículo. Pois bem, quando um condutor que não cometeu infração, ele por um momento de descuido estacionar o veículo nesta placa, a infração que ele irá receber é uma infração cuja multa é uma multa média de 4 pontos, valor de R$ 130. No entanto, esse condutor, por ter um ato de conduzir corretamente o veículo, não é um condutor contumaz em infrações de trânsito. E aí ele faz o quê? Solicita a penalidade de advertência por escrito baseado no artigo 267 do Código de Trânsito. A autoridade de trânsito, quando receber essa solicitação da advertência por escrito, ela poderá analisar o prontuário desse condutor infrator e ver se ele não for um condutor contumaz, ele pode, a autoridade pode, é importante ressaltar que essa palavra pode e não deverá. Ele pode, se ele entender que essa penalidade de advertência por escrito será uma medida mais educativa para aquela ocasião. Neste caso, ele não dá a multa, ele aplica a advertência por escrito. E uma vez que ele aplica a advertência por escrito, não será substituído, ou melhor, subtraído pontos do prontuário desse infrator e ele não deverá pagar a multa. Só que tem um detalhe, a resolução do CONTRAN 404 no artigo 9, também o artigo 267 do Código de Trânsito, diz que a autoridade de trânsito poderá por ofício, ela mesma por conta própria dela, dá advertência no lugar da multa, ou então se o condutor infrator solicitar essa penalidade no lugar da multa. Quando você solicitar essa penalidade, meus amigos, é importante você ter na mente que a autoridade de trânsito, se ela entender que aquilo não será, que essa penalidade de advertência não será a forma mais educativa para você, ele com certeza irá aplicar a multa. Neste caso, não tem como você recorrer junto à Jari sobre a imposição da penalidade. Vamos te dar um exemplo. Você estacionou seu veículo nessa placa de regulamentação que diz proibido estacionar. E aí você foi e solicitou a penalidade de advertência por escrito com base no artigo 267 do Código de Trânsito. No entanto, o seu prontuário já é um prontuário considerado sujo, porque você já tinha outras infrações. Então a autoridade de trânsito, no análise do seu prontuário, ele chegou à conclusão que essa penalidade de advertência não seria mais viável para você, porque você já é um condutor infrator contumaz. Portanto, neste caso, ele vai aplicar a penalidade de multa. Agora, uma vez que ele aplica a penalidade de multa, não tem como você recorrer junto à Jari sobre essa imposição de penalidade. Você pode recorrer junto à Jari sobre uma penalidade de notificação. Ele notificou você com a penalidade de multa. Nesta notificação de penalidade, você pode recorrer junto à Jari.
e também sobre a penalidade de multa. Você pode apresentar a sua defesa, seja a defesa prévia na primeira instância, seja ali no recurso do Cajari ou então até no CETRAN, mas é importante ressaltar que sobre a decisão dele de aplicar a penalidade de multa, não tem como você recorrer. Se ele aplicou, você terá que pagar. Então veja só, quando você estacionar seu veículo de forma incorreta ou cometer qualquer outra infração de natureza média ou leve, há sim uma possibilidade de ser trocada pela advertência por escrito, que neste caso você não pagará o valor da multa e não perderá pontos no seu prontuário. E isso é muito importante para quem está no processo administrativo de primeira habilitação, ou até mesmo aqueles condutores que já fazem tempo que são habilitados, eles também ali estão com 14, 16 pontos no seu prontuário. E uma multa de natureza média já poderia fazer com que este condutor ficasse suspenso. Neste caso, a advertência por escrito para eles será impossível, porque se ele já possui 16 pontos no prontuário, a advertência por escrito não será cabível a ele. Mas no caso de você não querer pagar a multa, não querer ter um gasto com multa de trânsito e não quiser reter, ou melhor, perder pontos do seu prontuário, a advertência por escrito seria a melhor solução. Lembrando que isso é um direito que você tem, está no Código de Trânsito e vale a pena com certeza de você solicitar essa advertência por escrito. Paulo, onde é que eu solicito a advertência por escrito? Procure algum profissional aí da área do trânsito, né? Eu também faço recurso de multa e faço advertência por escrito, essa solicitação se você quiser. Então, fica a dica aí, penalidade de advertência por escrito, artigo 267 e resolução 404 do CONTRAN, artigo 9. Tudo bem? Um abraço e até lá.